Uma boa noite a todos que já estão nos acompanhando. Gostaria que alguém respondesse se está conseguindo ouvir a minha voz. O som está saindo. Antigamente, quando a missa era rezada em latim, as pessoas rezavam o terço durante a celebração, porque não entendiam o que estava sendo dito pelo padre. Na hora da consagração, o coroinha tocava o sino para que as pessoas parassem de rezar o terço e olhassem para o altar onde o cálice e a patena eram elevados. Depois elas voltavam a rezar o terço até a hora da comunhão. Tudo era feito sem que houvesse entendimento da celebração. Sabia-se que a missa era algo importante, mas não se sabia o porquê de ela ser importante. Após o Concílio Vaticano II, a missa parou a ser rezada em língua vernácula, isto é, cada país passou a rezar a missa no seu idioma. E desde então as pessoas passaram a entender melhor a missa e o seu significado. Isso não diminuiu o seu mistério, mas possibilitou que as pessoas celebrassem cada momento e o que eles significam no conjunto da celebração. Mas será que agora as pessoas entendem, de fato, o que é a missa? Então, uma boa noite a todos, a todas que estão aí nos acompanhando pelo Instagram da Scala Editora. Caso queiram enviar e compartilhar esta live com seus amigos para que mais pessoas queiram acompanhar, vamos falar sobre o livro Eis o Mistério da Fé, o livro do padre José Carlos Pereira, que fala sobre o sentido da missa, a liturgia. Então, se você quiser convidar alguém, clica aí no aviãozinho embaixo no seu celular, nesse aviãozinho de papel, e envia para seus amigos para poder nos acompanhar. A Janaína disse que não está ouvindo. Os demais estão ouvindo, o som está saindo. Pergunto mais uma vez para fazermos realmente uma boa live, uma boa apresentação. Ótimo, Janaína. Obrigado pela sua resposta. Então eu sou o padre Fábio Mendonça Pascoal, sou missionário redentorista da província de Goiás, colaboro com a Scala Editora, com publicações e também com leituras de alguns materiais. Hoje eu trabalho mais diretamente com a evangelização da juventude e a Scala me convidou para que eu pudesse moderar esta live hoje. Daqui a pouquinho eu já vou convidar o padre José Carlos Pereira para poder participar e entrar e fazer a sua participação sobre o livro que ele escreveu. E aceitei de bom grado este convite, então espero que nós todos possamos aproveitar este tempo que teremos juntos para adentrar um pouco mais no mistério da fé, que é a nossa celebração, que é a liturgia, que é a missa, através deste livro publicado pela Scala, cujo autor é o nosso convidado especial. Então vamos agora convidá-lo para participar. Durante a participação dele, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida a ser esclarecida, podem fazer no comentário que, se possível e der tempo, ao final a gente abre espaço aí para ele responder as perguntas. Então, uma boa noite para José Carlos Pereira, bem-vindo a esta live pela Scala Editora. Peço que você se apresente, diga aí seu nome, um pouquinho da sua trajetória, da sua biografia, para que todos que estão acompanhando possam conhecer um pouco mais deste autor que traz para nós esse presente, esse livro sobre a missa, sobre o mistério da nossa fé. Boa noite, Padre Fábio. Boa noite a todos que estão aí entrando e já estão participando. Primeiramente, uma alegria imensa poder estar aqui hoje falando desse material, deste livro, e poder também ter essa interação entre as pessoas que
que estão participando conosco. Bom, eu sou o padre José Carlos Pereira, tenho aí uma caminhada já como escritor, né? Esse é meu primeiro livro com a Scala, mas eu já tenho livros aí com todas as editoras católicas, eu estou na faixa aí dos 87, 88 livros, né? E alguns já encaminhados para futura publicação. E foi uma alegria imensa por ter esse livro aprovado pela Scala e hoje ele está aí para que a gente possa entender melhor a missa. E esse livro, ele nasceu assim de uma necessidade. Há 1 ano e meio, quase 2 anos, eu abri um canal no YouTube para falar de liturgia, para falar da missa, e deu muito certo. Eu percebi que as pessoas tinham uma sede enorme de conhecer sobre a missa. Como você disse nos seus comentários anteriores, apesar de nós estarmos aí há mais de 50 anos do Concílio Vaticano II, a missa na língua vernácula, a missa em português, ou seja, na nossa língua, muita gente não entende a missa ainda. Às vezes participa por tradição, participa por devoção, participa por preceito apenas, mas não entende as partes da missa, não entende o mistério mesmo da fé. Claro que mistério a gente não entende, a gente vive, mas é importante que a gente conheça o mínimo da missa para poder celebrar melhor. E aí, então, esse livro nasce desta necessidade, a necessidade de poder explicar a missa parte por parte e explicá-la de uma maneira tranquila, serena, sem usar uma linguagem acadêmica, sem usar uma linguagem prolixa, sem ser hermético na fala, na escrita. Então esse livro ele ficou assim muito acessível, mas porém muito profundo também. Acessibilidade não significa ausência de profundidade. Exatamente. Então ele ficou bem acessível. Uma pessoa que tem pouca escolaridade entende, uma pessoa letrada também entende. E era esse o objetivo desse livro, que ele pudesse alcançar qualquer pessoa de qualquer nível de escolaridade. Para nós da Scala foi muito bom justamente esse estilo de linguagem do seu livro, porque a nossa linha editorial, a nossa dimensão, nosso trabalho é realmente procurar produzir obras que alcancem a todos, né? Então, como o senhor mesmo disse, traz a profundidade, mas numa linguagem que alcança não só os agentes pastorais, os líderes, mas como todo o povo que participa da celebração para poder compreender. Então, para nós é um presente. Desde já agradecemos por ter nos escolhido e ter feito esse livro conosco. O senhor disse que tem aí muitos livros, mais de 80 já escritos, né? Antes de falar mais um pouquinho desse, só por curiosidade, a linha que o senhor escreve, além da missa, da liturgia, esses livros normalmente abrangem qual área, de várias dimensões da teologia, ou tem livros além da teologia também, só para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e da sua escrita, das suas obras. Eu comecei publicando um pouco livros acadêmicos, né? Assim que eu fiz o meu mestrado, ele foi aprovado para publicação e o meu mestrado foi na área de ciência da religião. Depois eu fiz o doutorado em sociologia, a tese de doutorado também foi publicada, inclusive foi publicada uma parte dela pela Santuário. E depois do pós-doutorado também está em vias de publicação também. Então, meus primeiros livros, eles foram na linha acadêmica. Mas como eu também sou pároco, né, eu vi que na paróquia tem muitas necessidades pastorais. E eu sentia dificuldade, como pároco, de muito material que fosse acessível para as pessoas. E aí, então, de acordo com a necessidade, foram surgindo livros na linha pastoral mesmo, prática, né? Tanto que as pessoas que pegam meus livros, elas vão perceber que são livros muito práticos. Eu procuro não me alongar em teorias, coloco sim teorias, mas teorias na medida necessária para a compreensão, mas o foco mesmo da minha escrita é o foco prático, né? De você que está aí no dia a dia como agente de pastoral, você que está com a mão na massa, poder ver um caminho, falar, é por aqui que eu devo seguir. E é claro, esses escritos sempre fundamentados naquilo que a igreja orienta, sim, sempre com base nos documentos da CNBB, sempre com base nos documentos pontifícios, né? Sempre na orientação.
mas eu ainda traduzo numa linguagem mais simples aquilo que às vezes é um pouquinho complexo quando você pega um documento oficial. Então, eu procuro seguir essa linha. A maioria dos meus livros são na parte pastoral. Tenho livros, vários na área de gestão eclesial, livros de várias denominações pastorais, em várias linhas pastorais que nós temos na igreja. Tenho livros de espiritualidade também. Tenho livros motivacionais, um viés aí que eu descobri que as pessoas gostam muito. Então eu produzi alguns livros também na linha motivacional, que tem ajudado bastante, sobretudo agora em períodos de pandemia, de quarentena, sim, onde as pessoas estão precisando muito ouvir alguma coisa que lhe dê ânimo, né? Que lhe dê esperança. Então eu tenho livros também nessa área. E ainda com a Santuário, o selo Ideias e Letras, eu produzi também Resiliência, que foi um livro assim, muito bem aceito. E agora, nesse período de pandemia, também é um livro que está bastante assim, em voga, uma temática muito em voga. Então eu tenho transitado por várias áreas. Mas o meu foco principal mesmo é a linha pastoral e a linha litúrgica. Muito bom, e realmente o livro Eis o Mistério da Fé traz bem essa relação, né? E para você que está nos acompanhando mais uma vez, desejando boa noite, estamos aqui conversando sobre este livro produzido pela Scala Editora, escrito pelo padre José Pereira, que é o livro Eis o Mistério da Fé, para nos ajudar a entender um pouco mais e participar melhor da missa. Padre, quando o seu livro chegou para a Scala, e nós estávamos na fase do editorial, da edição, da leitura, eu lembro que o padre Paulo Júnior, que é o diretor e o editor da Scala Editora, pediu que eu pudesse ler e também fizesse algumas considerações, até porque eu, além de padre, eu sou arquiteto urbanista e especialista em arte sacra e espaço litúrgico. Então, a liturgia é um pouco também do meu viés. E eu lembro, eu não sei se o senhor sabe disso, que eu li esse livro nas minhas férias, sentado na praia de Copacabana, de Ipanema, próximo ao Arpoador, ao som das ondas do mar. E foi muito interessante porque o ritmo próprio das ondas, daquele cenário, me recordou muito uma experiência do ritmo próprio que a liturgia nos traz. E o seu livro trouxe esse ritmo muito gostoso que a liturgia tem a oferecer e que às vezes a gente, por não conhecer, se perde. Parece que a gente fica só no senta, levanta, ajoelha, e perde o sentido de experimentar em profundidade tudo que a liturgia traz. Por isso eu gostaria que o senhor, apresentando o livro Eis o Mistério da Fé, pudesse falar um pouquinho sobre as partes dele, aquilo que ele oferece para os agentes pastorais, para todo o povo de Deus, inclusive para nós religiosos, padres também, ligados nessa área, justamente por trazer um conteúdo completo, numa linguagem tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, sem perder a raiz desse mistério da fé. Então fale um pouquinho mais sobre ele, as partes dele, algum destaque queira apresentar. Fique à vontade. Que bacana ouvir isso, né? Essa metáfora que você usou aí, a hora que estava vendo, avaliando o livro, lendo para poder fazer os devidos ajustes, né? De fato, a liturgia tem mesmo essa harmonia. E quando a gente conhece essa harmonia, a gente vê toda a beleza da liturgia. E é isso que a gente precisa resgatar, é isso que nós não podemos perder. A nossa liturgia, ela é belíssima, ela é riquíssima em símbolos, em gestos, e às vezes nós perdemos essa beleza da liturgia. E quando a gente perde a beleza da liturgia, ela não nos encanta mais. Aí nós ficamos sempre apenas com a obrigação. E acho que não tem coisa pior nesse mundo do que você fazer as coisas por obrigação. Ir à missa por obrigação, não entender a missa. Então esse livro, ele veio com essa proposta de pegar parte por parte da missa, esmiuçá-la no sentido de resgatar essa dimensão poética mesmo da liturgia, porque a liturgia e poesia caminham juntos, né? Existe essa harmonia entre elas, existe muita poesia na liturgia. Então, esse livro ele foi esquadrinhado, podemos dizer, pegando cada momento da missa. Então, se o leitor que pegar esse livro,
vai ver que a missa começa quando você se prepara para ir para a missa. Às vezes nós achamos que a missa começa lá com o sinal da cruz, oficialmente sim, mas você já começa a se preparar para a missa a partir do momento que você decide ir para a missa. Então eu faço um pouco esse resgate também, dessa preparação prévia que nós devemos ter com a missa, individualmente, depois comunitariamente. E aí então eu vou trabalhando cada parte da missa. Eu começo ali pelos ritos iniciais, descrevendo cada momento, o significado de cada gesto, porque dentro da liturgia da missa, cada gesto que nós fazemos, ele é carregado de significados. E carregado de simbolismos também. E quando a gente sabe disso, a gente não perde nada, nós vamos degustando cada momento da missa. Por isso que é desagradável, não só participar mecanicamente da missa, ou celebrar mecanicamente da missa. Quando eu dou formação para padres sobre liturgia e outros temas pastorais, eu toco sempre nesse tema de que nós não podemos rotinizar o sagrado, não podemos rotinizar a celebração da liturgia da missa. Um padre que celebra mecanicamente a missa, ele perdeu aquilo que tem de essencial dentro da liturgia. Por mais que você celebre várias missas durante o dia, como é o caso de muitos de nossos padres, que às vezes, pela demanda pastoral, temos que celebrar várias missas, por dever, obrigação pastoral, mas não perder essa beleza da liturgia. Então eu pego cada parte da missa, desde o sinal da cruz, passando pelo ato penitencial, pelo hino de louvor, pela oração do dia, a oração da coleta, pela liturgia da palavra, e cada momento da liturgia da palavra, depois a liturgia eucarística, cada momento da liturgia eucarística, e assim sucessivamente, até os ritos finais. Então, esse livro pega cada momento da missa e eu trabalhei nele numa linguagem assim que fica prazerosa de ser lida, né? E ele não é um livro para você ler de capa a capa. Você pode pegar e hoje eu vou meditar uma parte só os ritos iniciais, só a liturgia da palavra, só a liturgia eucarística. Dá para você ler fracionadamente esse livro para você aprofundar mais, né? Então, ele, além de ser um livro que você vai ler, você pode estudar com ele também. Então, ele tem esses aspectos aí. E tem alguns momentos do livro ali que eu acentuo mais alguns aspectos que eu percebi que dentro de outros subsídios que nós temos nessa linha, que não são muitos, não se dá tanta ênfase em certos aspectos. Então eu procurei também enfatizar alguns momentos, né? Esclarecer algumas dúvidas, como por exemplo, eu falo disso também sempre no meu canal, e agora eu falo também nesse livro, né? Na hora da consagração, por exemplo. Às vezes as pessoas acabam, na hora da consagração, de abaixar a cabeça, fechar os olhos, antes da hora. Nós erguemos o cálice, a patena, justamente para que as pessoas possam ver, seus olhos estejam fixos, né, naquele momento. E as pessoas acabam fechando os olhos e abaixando a cabeça. Não é à toa que às vezes nós preservamos aquele sininho que ainda é da época do pré-conciliar, justamente para você, não fique disperso nessa hora. É claro que as pessoas fazem isso por fé, mas seria importante ela aproveitar aquele momento para vislumbrar aquele momento sublime da missa, olhando e não abaixando a cabeça, como muitas pessoas fazem. Aquele momento é momento de silêncio absoluto, e a gente vê às vezes equipes de canto tocando alguma coisa naquele momento. Nada pode obstruir a visão e a audição daquilo que é sublime. Então eu enfatizo isso também no momento da consagração no livro, e outros aspectos que vale a pena as pessoas conhecerem, porque elas, como eu disse, nós dissemos, ela vai entender melhor a missa, né? Então, por isso eu até como coloquei como título do livro, Eis o Mistério da Fé, porque para muitos a missa continua sendo um mistério no sentido de não entender quase nada da missa, né?
Então nós adentramos a esse mistério. O mistério não é só algo que você não entende. O mistério é você adentrar ao sublime, ao sagrado, ao transcendente. E a missa possibilita isso para nós, através da liturgia, através desse mistério, de nós sairmos do imanente e adentrar o transcendente. Isso. E isso é muito valioso. Vale a pena recordar aquela expressão, só se ama aquilo que se conhece. Então a gente faz uma experiência assim, da fé no mistério celebrado, mas se conhecemos melhor cada rito, cada parte, o significado que aquilo traz, o nosso amor pela celebração pode ser ainda maior. Só resgatando também uma outra dimensão que você disse da elevação do cálice e da patena, e muitas pessoas às vezes abaixam a cabeça, fecham os olhos, ou o coral entra cantando, ou as pessoas fazem alguma ejaculatória, e perde aquele momento profundo de olhar para o pão e para o vinho que ali está se transformando, está se transubstanciando em corpo e sangue, e aí perde a chance de receber de volta o olhar de Jesus, que naquele momento ele também olha para nós como oferta agradecida do Pai. E quando, às vezes, né, algumas cenas assim, só para a gente ilustrar, às vezes a equipe de canto entra com a música lá nesse momento, Jesus está aqui, tão certo quanto eu respiro, como se precisasse ainda reforçar mais, porque parece que está faltando um pouco da fé no próprio sinal que ali está. Então, quando coloca-se acessórios demais para tentar mostrar o significado, revela que o significado já não existe e se perdeu. Por isso é tão importante conhecer, e por isso esse livro, a quem nos acompanha mais uma vez, ele é muito didático, muito prático, realmente esclarece muitas dúvidas, tem muitas perguntas que a gente às vezes escuta ou faz, e a resposta está aqui já subentendida. Né? Então, o Padre José Pereira, como ele disse, ele dividiu o livro em 4 partes, os ritos iniciais, que precede a liturgia da palavra, depois vem a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, e ele faz cada ponto, cada rito, cada momento específico e ritos finais. E ao final ainda ele traz um glossário, né, explicando alguns vocabulários, algumas palavras próprias da liturgia para a gente entender. Dentro de todo esse contexto, de tudo isso que o Senhor nos traz, dessa maneira tão boa, que realmente, como o Senhor diz, não é de lir de cabo a rabo, é algo que vai nos entrando, né, nos enchendo. Ainda bem que minhas férias lá em Ipanema foi um pouco comprida, que eu pude a cada dia apreciar um pedaço junto com aquelas ondas. Isso foi muito bom, e quando eu celebrei de novo depois, todo o significado estava muito aflorado em mim por causa da leitura, e foi uma experiência muito gostosa de participação. Algum outro momento, outro detalhe, outro ponto do livro que o senhor gostaria de ressaltar e ainda falar sobre a liturgia? Alguma coisa da parte da própria prática enquanto pároco, enquanto padre, enquanto presidente de uma celebração? Sim, eu queria destacar, o primeiro ponto é aquele que você acabou de dizer. Às vezes nós enfeitamos a liturgia não precisa de enfeite, né? Tem um ditado que acaba querendo enfeitar o pavão, né? E na verdade a liturgia não precisa desse enfeite. E um dos grandes pecados das equipes de liturgia de nossas paróquias é querer criar tanta coisa em cima da liturgia, quando a liturgia ela não pede tanta criatividade. A gente tem que ter muito aquela noção, o bom senso de saber que o sublime e o ridículo, eles podem se tocar. Então, a liturgia tem essa sensibilidade. Aquilo que é sublime, se você exagerar em alguns simbolismos, algumas dinâmicas, você pode tornar aquilo ridículo. Porque a liturgia não é teatro. A liturgia, ela é mistério, mas ela não é uma encenação, não é uma representação. E nós, às vezes, quando a gente não entende de liturgia, a gente acha que liturgia é encenação. E aí acaba criando muita coisa dentro da liturgia que fogem, que encobre aquilo que ela tem de essencial. Então é bom a gente ter sempre esse cuidado, e aí nesse livro eu procuro destacar esse elemento, que nós nos atenhamos àquilo que a liturgia já nos oferece, que é muita coisa, que é de uma riqueza muito grande. A gente não precisa ter mais criatividade, é só celebrar aquilo que o mistério nos apresenta na liturgia. Por isso que a Sacrosanto Concílio vai dizer lá no número 10, né, que ela é a fonte e o ápice da
da nossa fé, da nossa vida, do nosso mistério, né? Então, por isso que nós precisamos ter esse bom senso na hora, nossas equipes de liturgia, na hora de preparar a nossa liturgia para não cair nesse aspecto. E esse livro eu penso que ele ajuda muito. Mas eu queria destacar também o aspecto do glossário no final. A princípio, quando eu pensei o livro, eu não tinha pensado no glossário no final. E aí foi a sua sugestão e eu achei ela fantástica, porque tem muitos termos que nós não sabemos o que significa. Às vezes aparece na liturgia, às vezes eles estão ali no cânon da missa e nós não sabemos. Então, ter no final do livro um glossário de palavras que vão elucidar o significado dela, ajuda muito a entender a liturgia. Aquilo eu achei que foi muito bem-vindo, o livro ficou muito mais completo, com aquelas explicações daquelas palavras no final, que às vezes nós não entendemos, que são palavras que não é muitas vezes usual, que não é do senso comum, e que ela está presente na liturgia. Então é bom a gente saber, conhecer. Ele ajudou muito, completou muito mais o livro. Então eu quero destacar esse dado também nesse subsídio, que eu não conheço nenhum subsídio que traga também algo assim, dessa natureza. Explique palavras que não são muito comuns no nosso linguajar no dia a dia. Sim. Inclusive, quando eu dei a sugestão do glossário, eu não esperava que viesse um glossário tão denso, tão completo. Eu pensei que ia vir palavras um pouco mais comuns e específicas, né? Mas realmente você aprofundou e trouxe palavras que, inclusive, algumas delas foram novidades para mim enquanto termo, né? Eu sabia o significado, mas não sabia que era aquela palavra. Então, realmente, o glossário completou muito bem o livro. O padre Paulo Júnior fez uma pergunta aí nos comentários, né? O nosso editor e o nosso diretor da Escala. Ele pediu para que o senhor falasse um pouquinho o que significa ou o que é fazer memória. Porque a missa é fazer memória, né? Da vida, morte, paixão e ressurreição de Jesus, mas o que seria esse fazer memória dentro dessa celebração ou memorial da fé? Né? Então ele pediu para falar um pouquinho sobre isso também. Obrigado, Padre Paulo. Excelente pergunta e medular dentro da nossa fé. Né? Porque muita gente pensa que fazer memória é uma mera lembrança, recordar alguma coisa. Memória é muito mais que recordar. Memória, na liturgia, é um conceito teológico. E ali é você reviver aquele momento do sacrifício da missa. Então, quando nós fazemos memória da missa, nós não estamos apenas lembrando o que aconteceu, memorizando o que aconteceu. Nós estamos tornando presente a última ceia, por exemplo. Nós estamos trazendo aquilo que aconteceu há 2000 anos, nós estamos trazendo presente, vivendo aquilo no exato momento que nós celebramos. E isso é profundo demais, isso é indescritível dentro do mistério da fé, porque as pessoas confundem o fazer memória com o mero recordar. E não é nesse sentido, é no sentido de reavivar aquilo que foi vivido há 2000 anos. E aí é que está a grandeza da missa, né? De você poder, naquele momento, atualizar o que Cristo deixou para nós como essência da nossa fé. Viver novamente e como se fosse a primeira vez a cada celebração, o mistério que Jesus trouxe como nossa salvação. Então é muito bonito isso, atualizar. Isso realmente muda completamente a compreensão. Né? Quando a gente escuta falar, principalmente os jovens, que eu trabalho muito com a juventude, alguns falam, mas sempre é a mesma coisa, é uma repetição, muda muito pouco. Mas a memória, justamente, é reviver o mistério da nossa fé, da nossa salvação, então é tornar atual novamente, porém, como se fosse a primeira vez a cada momento que ali eu estou. Isso mesmo, exatamente isso. Uma outra pergunta que foi feita é uma pergunta daquelas mais de pode ou não pode, é correto ou não é correto, que para a liturgia não é bem assim pode ou não pode, né? Mas eu acho que cabe também, apesar que naquela narrativa eu comecei a live lendo os 2 primeiros parágrafos da apresentação do seu livro, né? E tem a ver com a sineta, com a campainha. Então a pergunta é correto ou não é correto tocar o sino, a sineta na hora da narrativa, né? Ali da hora
está chegando o relato da instituição da Eucaristia, da consagração. Deve ou não deve, né? Essa foi a pergunta que foi feita. Certo. É boa a sua observação, porque quando a gente fala pode, não pode, assim, torna a liturgia muito legalista. Exatamente. E não é esse o objetivo, né? A liturgia ela tem que possibilitar que a gente celebre o mistério da nossa fé. E as coisas que são aconselhadas dentro da liturgia é justamente para que a gente possa celebrar melhor. Então, é claro, tem coisas que não convém, porque prejudica, sim, ela interfere na liturgia, na harmonia da liturgia. Então vamos pegar aí o exemplo do sino, né? A história do sino, ela vem da pré-conciliar, né? Quando a missa era, sim, em latim, e as pessoas não sabiam o momento da consagração, porque a missa era rezada em latim, a grande maioria não sabia, e iam para a missa, ficava rezando o terço, e na hora da consagração, para chamar a atenção, então um coroinha tocava o sino para as pessoas pararem de rezar o terço e olhar para frente. A origem do sino, ela tem um pouco esse significado para despertar atenção para o momento da consagração. Mas isso ficou no nosso imaginário, e aí então, sim, mesmo com a reforma litúrgica proposta pelo Concílio Vaticano II, o sininho continuou tocando, né? Então hoje nós tocamos ele naturalmente na hora da consagração, e em algum momento um pouquinho antes, como pediu aí. Aí a pessoa pergunta, exatamente, se é correto ou não é. Hoje ele pode ser tocado, não há problema algum. Até existem algumas recomendações, o que momento que você toca, como que você toca esse sino, quantos ductos você vai utilizar ali, uhum, para bater o sino naquele momento. Tudo isso tem alguma orientação também, mas ele não é elementar dentro da liturgia. Se não quiser ter o sino, não tem problema. Tanto é que na Quaresma pede que recolha os sinos, inclusive, sim, esse sino que toca durante a consagração. Então ele não é essencial. É que as pessoas não percam assim muito tempo preocupadas se pode, não pode, que momento tocar, porque a gente acaba burocratizando muito a liturgia e deixa de celebrar a sua beleza. Então eu penso que isso é um tanto quanto relevante e não deve ser algo que prenda, que a nossa preocupação esteja muito nesses elementos aí, que esses não são essenciais dentro da liturgia. É apenas uma forma técnica de poder ajudá-la, mas ela não é essencial também. O sino não vai fazer a consagração acontecer, não é o sino que vai fazer. Porém, o sino, exato, vai sinalizar toda a Assembleia e a Igreja que está chegando o momento ali de ter uma outra postura, ou ajoelhar, que normalmente todo mundo faz nesse momento. É realmente esse sinal. Então, foi, claro, muito boa essa colocação. E tanto é que se as pessoas tivessem noção desse momento, ela não precisaria nem do sino para saber se posicionar de um modo diferente. Por isso, exatamente, que eu digo, o sino não é necessário. Se a comunidade quiser abolir o sino, não tem problema nenhum, não vai prejudicar em nada a liturgia. Ótimo. Aproveitando também, tem uma outra parte do texto que o senhor traz e que o senhor ressalta, e que é algo que sempre me incomodou muito, e eu sempre tento ajudar as pessoas a compreender, especialmente as equipes de música, né, na nossa liturgia. O canto na música, a música litúrgica, ou a música dentro da liturgia, ela tem um fim muito específico. Quando a música não é o próprio rito, por exemplo, quando o Cordeiro de Deus é cantado. Então, é o Cordeiro de Deus, o próprio rito ali acontecendo. Mas quando a música é para acompanhar um rito, a música, ela acontece enquanto acontece o rito, né? O que o senhor traz ali sobre o rito da entrada. Então, aquele canto de entrada é o canto que vai acompanhar a procissão de entrada. Então, no momento que a procissão de entrada terminar, seja no beijo, seja no incensar o altar, o canto também deveria já finalizar junto com o rito, além, lógico, do próprio caráter de harmonizar a Assembleia, de todos ali estarem cantando junto, mas o canto como acompanhante de um rito. E várias partes da liturgia traz isso, tem alguns gestos, posições, músicas que acompanham determinado rito. Então, terminado aquele rito, aquele gesto, aquela posição, aquela música, também ela deve já ir finalizando, porque é um acompanhamento do rito e não o rito em si. Então, achei isso muito, muito positivo também, ressaltar essa dimensão. Eu acho interessante essa observação,
Porque esse é um grande problema que muitas vezes nós enfrentamos nas nossas paróquias com as equipes de canto litúrgico. Sim. Nós temos pessoas assim que não têm preparação para canto litúrgico e que se atreve a cantar na missa. E aí canta na missa, mas não canta a missa. E esse é um grande problema. Porque, como você disse muito bem, o canto ele precisa acompanhar o rito. Terminou a procissão de entrada, termina o canto. Quantas vezes o padre chega e fica parado, plantado lá na frente, e o canto é interminável. Isso acontece na entrada, isso acontece às vezes na comunhão, no ofertório. Já terminou o rito de comunhão, terminou o ofertório, e aquele canto continua, continua. E as pessoas não têm noção que é para aquele momento. Terminou a comunhão, não tem mais sentido você continuar cantando o canto de comunhão. E às vezes falta um pouco isso para algumas equipes de canto litúrgico que nós temos nas nossas comunidades. E é preciso esse cuidado, porque o canto litúrgico é uma coisa belíssima dentro da liturgia, ele completa a liturgia. E as pessoas precisam ter preparação para canto litúrgico, porque senão comete erros crassos, aí tantos outros que a gente pode enumerar aqui, que acontece muitas vezes que a gente vê acontecendo, na nossa prática diária e acontecendo por falta de preparação, por falta de conhecer a liturgia, por achar que a equipe de canto litúrgico não faz parte da liturgia. Tem muita gente que acha que é uma coisa, um apêndice, a parte, né? E nem participa de reunião de liturgia, porque acha que não faz parte da liturgia. Então, essas deficiências ainda nós temos muito nas nossas paróquias aí pelo Brasil afora. Tem algumas equipes de canto que inclusive acham que não só não fazem parte, quando não estão escaladas para tocar, nem na missa vão às vezes, né? Mas isso acontece em muitas situações. Isso mesmo. Uma outra pergunta feita, padre, foi também uma pergunta nesse sentido bem mais prático mesmo. É correto, depois que chegarmos, se chegarmos na celebração após o ato penitencial, ainda participar da comunhão? Né, foi uma das pessoas aí que fez a pergunta nos comentários. Isso, inclusive eu falo disso em alguns vídeos meus, né? Não deveria, porque você perdeu uma parte da missa. O ato penitencial é um momento tão importante, é um momento de você fazer a sua revisão de vida, o seu pedido de perdão para celebrar dignamente os santos mistérios. Se você perdeu esse momento, você não fez sua revisão de vida, você mostrou descaso com a celebração. Então o mínimo que você poderia fazer é não participar da comunhão também, né? Porque você perdeu uma parte da missa. Eu sou mais radical ainda, se você perdeu o sinal da cruz, você já perdeu uma parte da missa, porque a missa é completa. Então venha uns minutos antes, eu sempre aconselho. A missa começa às 19 horas, chega pelo menos 18h50, para você ter um tempo para você rezar em silêncio, preparar para a celebração. É tão importante a celebração, para que chegar de última hora, chegar atrasado? Numa festa você chega atrasado, mas numa missa não deveria chegar atrasado. É um desrespeito com a comunidade, é um desrespeito com a liturgia, é um desrespeito com o próprio Deus. É você dizer, isso não tem importância para mim. Porque aquilo que tem importância para nós chegamos antes. Nós preparamos com muito carinho. Então, não é correto, não deveria, a pessoa que chegou depois do ato penitencial, ela não deveria comungar, não. Pelo bom senso dela não ter participado daquele momento, que é um momento muito importante de revisão de vida. Até porque, apesar da missa ter as várias partes, ela é um todo, ela é completa, do início ao fim. Então, não tem... porque essa parte talvez é a que mais aparece, é a parte mais sublime, não significa que as outras não completam. Sem o rito inicial, não chegamos bem na liturgia da palavra. Sem a liturgia da palavra, não chegamos bem na liturgia eucarística. Sem uma liturgia eucarística, não fazemos um bom rito final para sermos enviados e viver fora aquilo que celebramos. Então, realmente, esse todo é muito importante. Às vezes, quando acontece um imprevisto ou outro, lógico, pode até acontecer um imprevisto ou outro, da gente chegar talvez um pouquinho mais tarde, depois do Em Nome do Pai, mas às vezes tem pessoas que todos os dias chegam depois, então já não é mais imprevisto, já é outra situação, né? Então é a falta de cuidado, de carinho, como o senhor mesmo disse, né? Dentro de tudo isso, gostaria de acrescentar mais algum assunto. Vou ver se tem mais algumas perguntas aqui no comentário. Enquanto isso, se o senhor quiser já acrescentar mais algum dado, algum tópico, eu vou procurar outras perguntas aqui no nosso comentário. Certo. Eu quero destacar também a questão da liturgia da palavra. Esse momento é muito valioso, que às vezes as pessoas ficam dispersas naquele momento. A liturgia da palavra, ela
comporta, ela tem as 4 leituras, né? Primeira leitura, segunda, Salmo e o Evangelho. E às vezes as pessoas não têm a devida atenção com a liturgia da palavra. Eu costumo sempre dizer, e eu trago isso também nesse livro, que nós participamos de um banquete que tem 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Nós vamos nos alimentar de ambas. Então, por isso, a mesa da palavra, com o banquete da palavra, nos é servido primeiro. E nós devemos degustar daquela, porque é Deus falando conosco através das leituras. E também através da homilia, porque tem gente que acha que na hora da homilia é a hora do recreio da missa. E acaba saindo. Eu já vi gente que na hora da missa, começa a homilia e a pessoa sai. Eu me lembro que eu morei numa paróquia uma vez e tinha uma senhora, eu não sei se ela não gostava da minha homilia, provavelmente não, mas ela fazia isso com todos os padres. A hora que chegava a hora da homilia, ela se levantava e saía. E ela calculava o tempo da homilia para voltar quando já tinha terminado. Então, percebia-se que ela não bebia da palavra. Não. Porque naquele momento de você explicar a palavra, alguma coisa que não ficou clara, é o momento da homilia. Esse momento é um momento muito importante. Então, se escapou alguma coisa da sua atenção na hora que você estava saboreando a mesa da palavra, a homilia vem completar esse banquete. Então, é muito importante. E aí essa pessoa fazia isso, né? Então, isso é muito, ele mostra que a pessoa tem uma pobreza litúrgica muito grande. E citando um outro exemplo também, aí já numa outra paróquia, tinha um senhor que chegava na hora da comunhão. Ele chegava só para comungar, ele comungava e saía. Fazia isso várias vezes. Era já um senhor de bastante idade, então a gente até tinha uma certa respeito com ele, mas é uma atitude que mostra que a pessoa não entendeu o sentido da missa. Ela ia só para a comunhão. Chegava uns 5 minutos antes, ia na fila da comunhão, comungava, e já virava as costas e saía. Tinha essa prática, né? Isso mostra assim, uma pobreza no sentido de que a missa, você não pode pegar uma parte fracionada dela e achar que está completa. Ela tem que ter todo esse conjunto para participar. Por isso que é importante a gente participar de todas as partes, compreendê-la e viver plenamente, celebrar plenamente cada momento. Nesse exemplo aí de que chegava só para comungar, lógico, tá ali Jesus, mas é quase como se fosse uma comunhão vazia, porque ela não traz tudo aquilo que a preparou naquele momento, a assembleia, o corpo litúrgico formado, ou seja, a experiência se tornou muito somente personalista, somente ali individual, e perdeu toda a força da missa enquanto geração de comunidade, né? Então, realmente isso acontece. Aqui em Goiás, não em todo Goiás, mas em alguns lugares, isso não acontece em outros lugares do mundo, não. Só em alguns lugares muito específicos daqui. As pessoas também, na homilia, quando o senhor fala que é um recreio, aqui acontece muitas vezes na hora dos cantos, das músicas, ou voltando na música de novo. Às vezes começa a colocar a música, é hora de colocar a notícia em dia com o vizinho. Então, ao invés deles cantarem e participar, aí, porque tem muito tempo que não se vê, tem que colocar as notícias em dia, então é hora de começar as notícias em dia, né? Então fica o canto, o coral e um burburinho das notícias sendo colocado em dia, né? Isso acontece. Acho que é a hora dos comerciais, né? Tipo isso, mais ou menos. Teve mais uma pergunta, bem interessante também. Boa noite para José Carlos. Em seu livro, no que diz respeito à forma de receber a comunhão, a orientação é receber e comungar de frente ao ministro. Por quê? Essa é a pergunta que um dos nossos internautas fazem aí. Isso. Essa é uma recomendação de se fazer justamente porque a comunhão não é para você levar para casa, né? Porque tem gente que acaba recebendo a comunhão, fecha a mão, leva para o banco e às vezes coloca no bolso e quer levar para outros lugares, às vezes quer levar para uma pessoa que ficou em casa. A comunhão deve ser naquele momento, na frente do ministro, seja o ministro ordinário ou extraordinário. Você recebeu, receba na mão e comungue na frente do ministro. É essa a recomendação, justamente para você não banalizar a Eucaristia. A comunhão é para você consumi-la, para você... É Cristo que agora faz parte da sua vida e você vai consumi-la ali na frente, comungar na frente. E isso é muito importante para que as pessoas não levem para comungar no banco, porque você levando fora, você não sabe o que as pessoas vão fazer com a Eucaristia. Então essa é uma recomendação que às vezes é até importante, quando a gente percebe que isso acontece
Em alguma comunidade, cabe o padre sempre orientar as pessoas, se perceber que há pessoas fazendo isso, pegando a Eucaristia, levando para o banco e comungando lá, ou levando para outro lugar, é bom sempre dar essa orientação, porque tem pessoas que não sabem, né, que deve comungar na frente do ministro. Né? E agora, claro, em períodos de pandemia, é sempre na mão, né, que não é para comungar mais diretamente na boca, porque isso é muito perigoso. A gente sabe que tem pessoas que tradicionalmente gostam de comungar diretamente na boca. Claro, se nós estivéssemos em tempos normais, o fiel tem direito de receber como ele desejar. Pode ser na boca, pode ser de joelho, ele só não pode pegar e levar para o banco. Mas ele pode receber diretamente na boca. Agora não, por causa da pandemia. Mas essa é a orientação da igreja. Uma vez, numa formação para ministros que eu estava oferecendo, um dos ministros fez essa pergunta, né? E se eu der a comunhão, a pessoa sair com ela e não comungar? Aí eu respondi assim, ela estava entrando para o ministério, né? Então não tinha atuado ainda. Aí eu peguei no tom de brincadeira e disse, você entrega a sua âmbula para o seu ministro vizinho ou para o padre vizinho e dá uma voadeira nele e resgata Jesus. Né? Essa de brincadeira, ela, mas eu não vou ter coragem de fazer isso. Eu falei, não. Aí, né, eu fui explicar que deve ir até a pessoa, recomendar que ela comungue, mas lógico, mas no tom de brincadeira foi bom que criou ali um sorriso comum e isso ajudou a quebrar um pouco o gelo. Uma outra entender pergunta, também. Uma outra pergunta, padre. É possível explicar com mais detalhes a missa completa na catequese? Ensinar as orações e respostas da missa, as atitudes dos fiéis, bater palmas. As crianças ainda não têm idade suficiente para aprender. Teve um erro aqui de ortografia, mas é possível ensinar de uma modo mais completa na catequese, ensinar tudo. Como é que faz isso diante das crianças que ainda talvez não estejam tão preparadas para adentrar neste mistério tão profundo? Claro que é possível e deve fazer isso, que é na catequese que a gente aprende essas coisas básicas. Agora, a linguagem deve ser outra, né? Você vai falar com criança, tem que usar a linguagem que a criança entenda. Você não vai falar uma linguagem, usar termos técnicos para uma criança que não conhece. Então, você vai explicar a missa como se explica uma historinha, mas mostrando a importância, o devido valor, e se deve sim explicar a missa parte por parte para as crianças. Eu sempre sugiro que não há missa que é feita só para crianças, que seja nesse momento uma missa um tanto quanto didática, explicando o porquê cada coisa acontece. E isso pode ser feito como um elemento catequético mesmo. Porque se a pessoa não aprende, em algum momento ela vai precisar aprender. E isso penso que já desde pequena a criança vai entender que a missa não é qualquer coisa, que a missa não é apenas um levanta e senta, um ritual mecânico, que ela tem todo um sentido, um significado. Mas não é uma coisa tão simples. Aí cabe a habilidade do catequista, cabe a habilidade de explicação do próprio padre que vai fazer isso, porque a gente sabe que tem muitos padres que não conseguem falar uma linguagem que a criança entenda. E o catequista ele deve ter essa sensibilidade de explicar sem banalizar, mas ao mesmo tempo ajudando a criança a entender. Uma das coisas assim que eu não sou muito a favor é quando a criança chega para dá para dar um pãozinho depois da missa. É preciso explicar para essa criança porque se você dá uma hóstia sem consagrar para a criança, porque ela viu os pais comungando e não explica o sentido da Eucaristia, ela pode achar que aquilo, quando chegar o momento dela receber a comunhão, ela vai achar que é uma coisa qualquer. Então isso também é muito delicado. Eu já vi muita gente fazendo isso, terminou a missa, vai com criança para a sacristia, lá na sacristia pega uma hóstia sem consagrar e dá para a criança porque ela viu os pais comungando. Isso é muito delicado, porque você acaba misturando, ela não tem ainda naquele momento a dimensão para entender esse mistério. Então é bom explicar, é bom que os pais expliquem, é bom que alguém explique para aquela criança, e é lógico que os pais devem explicar para não precisar fazer isso, porque a maioria é os pais que levam, né? Então tem esse cuidado também, mas a missa deve sim ser explicada desde a catequese, nesse momento que vai assimilar alguns valores que depois, com o passar do tempo, eles vão ser mais aprofundados. Sim. Nós temos aqui, dentro do trabalho que eu realizo com a juventude, para algumas lideranças, uma vez ao ano, para novas lideranças, a gente tem uma técnica chamada missa passo a passo.
no momento só com aquele grupo, só com aqueles líderes, novos líderes que estão ali naquele encontro fechado. Nós fazemos uma missa onde eu explico o rito, e depois de explicar aquela parte do rito, eu rezo o rito sem explicação no meio. Ou seja, explico todo o rito inicial, aí depois a gente celebra os ritos iniciais, faz uma pausa, explica toda a liturgia da palavra, reza a liturgia da palavra. A gente chama missa passo a passo justamente para ajudar. Lógico que é um momento didático, isso não acontece numa missa dominical, nada, é realmente uma forma de tentar ensinar. E os jovens gostam muito, porque eles saem de lá falando, nossa, eu nunca imaginei que isso era por causa disso. É aquilo que o seu livro traz, é fazer o que o seu livro traz, só que ali nessa forma didática também, prática. Né? Então, talvez para as crianças, adequar a linguagem, porque né, tem que respeitar a linguagem da criança. Uma outra Excelente. pergunta que foi feita aqui, padre, na boca e ajoelhado é a orientação primária para comungar, certo? Lógico, fora da pandemia, ou seja, a maneira correta e primária de comungar é ajoelhado e na boca? É o que ela Primária pergunta. no sentido, claro, primária no sentido de que isso era orientação antes do Concílio Vaticano II, Exato. você tem razão. Depois, com a reforma litúrgica, abriu-se outras possibilidades de comungar. Então, não quer dizer que hoje as pessoas receberem a comunhão na mão e em pé esteja errado, não está. É claro que antes do concílio havia essa orientação. Hoje, a orientação é outra. Não que tenha abolido essa orientação, por isso que é livre, o fiel pode receber a Eucaristia ajoelhado e na boca, ele pode receber, mas depois do Concílio Vaticano II, teve toda a reforma litúrgica, também alguns ritos foram atualizados, reformados, enfim, então não é errado. E ambas as partes, ambos os procedimentos são corretos e respeitados. Não tenho dúvida disso. Agora, a gente não pode achar que o primeiro só que é certo, o segundo é errado, ou só o segundo que é certo, o primeiro é errado. Não foi abolido o primeiro e o segundo veio complementar. Então, é uma gama de possibilidades que você tem. Sim. O que é mais importante é você receber com a dignidade que a Eucaristia tem. Isso que é o mais importante, não banalizá-la no ato da recepção. Receber na mão e em pé, você não banaliza também. Sim, até porque o modo que normalmente é ensinado na catequese hoje, depois do Concílio Vaticano II, é receber na mão em forma de trono, e aí na mão esquerda por cima, direita por baixo, a mão então é um trono para receber o corpo de Cristo, e depois com a outra mão eu levo até a boca para comungar. Né? Então, a orientação de comungar ajoelhado e na boca é primária no sentido que foi a primeira forma antes do concílio. E depois do concílio se mantém para aqueles que querem, mas o orientado é que realmente ambas as formas, como o senhor disse, é bem tranquila. Se a gente for olhar a logística da comunhão, da fila da comunhão hoje, porque antes comungava ajoelhado na cerca da comunhão, tinha a mesinha da comunhão no presbitério, onde a pessoa ajoelhava, o padre de lá da mesa entregava a comunhão. Só que hoje na logística da comunhão, se é um lugar que as pessoas não têm costume de ajoelhar, e uma pessoa está andando ali naquela fila e a da frente ajoelha, pode acontecer, como eu já vi, da pessoa que ajoelhar mandar o pé na pessoa que vem atrás e acontecer um desequilíbrio ali e aconteceu um efeito dominó. Então, assim, não tem problema, mas também não significa que é só assim o modo correto, o em pé, na mão e receber também nas duas espécies, ou ajoelhado ou em pé. O importante é o sentido realmente de comungar. Né? E tem pessoas que acabam dizendo, não é digno receber a comunhão na mão. E eu costumo dizer também para a pessoa, se a sua mão não é digna para receber a comunhão, a sua boca muito menos. Então, a gente tem que ter sempre essa visão, porque se você acha que a sua mão não é digna para receber, sua boca também não é. Então, pode receber tranquilamente a comunhão na mão, que não é algo indigno, não. Outra coisa que acontece muito em alguns lugares, né, algumas pessoas fazem, elas acabam de receber a comunhão e vão lá para o sacrário, sendo que dentro do sacrário agora não tem nada. Quem estava dentro do sacrário está dentro dele mesmo da comunhão. Então, após a comunhão é momento de eu voltar para o meu lugar e ali num profundo silêncio, conversar com Jesus, rezar com este Deus que em mim agora está ali também fazendo parte, mais uma vez, sacramentalmente. Então, essa ideia de comungar e ter que ir para a capela do Santíssimo,
acaba que é algo que parece que tira a força do Jesus que eu acabei de receber. Porque na Capela do Santíssimo agora não tem o Santíssimo, ele está comigo. Eu Claro. sou o sacrário agora, né? Isso mesmo, e as pessoas acabam não tendo essa noção, achando que o Santíssimo que está ou que estava no sacrário é mais importante do que aquele que ela recebeu. E ela esvazia o sentido da comunhão, porque naquele momento ela se tornou um sacrário vivo, porque ela recebeu Cristo. Então, naquele momento, a pessoa que comungou, ela deve ser respeitada como se ela fosse um sacrário. E às vezes isso não acaba acontecendo, a pessoa acaba de sair da missa, já está brigando, fazendo coisas que não devem, ou seja, ela está violando o sacrário sem perceber, porque ela comungou, Cristo está no seu coração, está na sua vida, e ela acaba tendo esse procedimento. Isso também é um desconhecimento do mistério da fé, que é importante saber, porque a partir do momento que você comunga com Cristo, que significa comungar, significa compactuar, significa fazer, ao assumir o compromisso com Ele de fazer aquilo que Ele fez, e de mudar posturas, e as pessoas, não digo todas, né, mas há pessoas que acabam recebendo a comunhão e não tendo um comportamento digno da comunhão que ela recebeu. Isso também mostra uma carência na preparação, na formação da pessoa. Até porque quando a missa termina com a bênção e o ide em paz, é justamente irmos para anunciar e viver aquilo que acabamos de celebrar. Então, a comunhão tem que produzir em mim esse efeito, como o senhor acabou de dizer. Tem uma última pergunta aí, será a nossa última, que falta só 4 minutos da nossa live. Após a comunhão, devo rezar sentada ou ajoelhada? Certo, você que escolhe a postura que você se sente mais confortável naquele momento que favoreça a sua oração. Então não existe uma norma, você tem que ajoelhar, você tem que sentar. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar, mas você pode atrapalhar outras pessoas. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser ficar sentado, você senta. O importante é você estar confortavelmente naquele momento pós-comunhão para a sua compenetração, para a sua oração, que não seja lá em frente à Capela do Santíssimo, mas que seja no local que você estava sentado. Você escolhe a postura que lhe seja mais conveniente. Não vá pela maioria, não vá pelo seu vizinho, vá pela sua, o que está no seu interior. Se você se sente melhor rezando sentado, permaneça sentado. Se você se sente melhor rezando ajoelhado, reze ajoelhado. Como você preferir. Padre José Carlos, em nome da Escala Editora, do nosso diretor e editor Padre Paulo Júnior, de todos os nossos colaboradores, agradecemos a sua disposição de estar aqui conosco hoje nessa noite, nessa live, e também agradecemos pelo presente de podermos ter editado e lançado este seu livro. Então, Deus te abençoe muito. Eu peço aí que você também faça então seus agradecimentos, e várias pessoas aí paroquianas suas, viu, paroquianos seus, falaram muito bem de você nos comentários, pessoa maravilhosa e que está muito feliz com o senhor, com suas formações e homilias. Então, parabéns também pelo seu ministério. Muito obrigado, Padre Fábio. Foi uma alegria enorme poder partilhar um pouquinho desse livro, nesse momento aí, nessa live com as pessoas. Agradeço imensamente também ao Padre Paulo por essa oportunidade de ter esse livro publicado e oferecido aí para as comunidades. Agradeço também cada um que participou, direto ou indiretamente, os que deixaram seus comentários, os que viram, mas viram em silêncio. Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo, que não participou aí, mas que está em silêncio também, assistindo, vendo essa live. Agradeço imensamente a todos vocês e espero que esse livro ajude as pessoas a celebrarem melhor, porque é esse o objetivo dele, e é isso que é gratificante para o autor e para o editor, a gente ter um livro que contribua com a celebração, como é o caso desse livro, para poder celebrar melhor. Meu muito obrigado. Então, este é o Padre José Carlos, o autor do livro Eis o Mistério da Fé, produzido pela Escala Editora, está aí na nossa tela. Quem quiser adquirir ou encontrar, é só entrar no nosso site, escalaeditora.com.br, e lá tem as formas de pedido, pelo WhatsApp também, fique à vontade. Então, mais uma vez, Padre José Carlos, de forma pessoal também, muito obrigado, foi muito bom essa conversa com o senhor, e eu peço que o senhor nos dê a bênção final, então, para encerrar. Temos 26 segundos. Certo, e antes de dar a benção, agradecer aí, parabenizar a Zélia que ganhou o livro, lá foi uma paroquiana minha, de uma paróquia que eu passei, parabéns Zélia pelo livro. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, muito obrigado, e a live ficará salva no nosso IGTV,
Quem quiser é só acessar, e quem quiser compartilhar, compartilha. Um abraço, boa noite a todos.